te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho unigênito pregado na cruz, nos deu sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, como nossa mãe. Concedei-nos que a vossa Igreja, cada dia mais fecunda em seu amor materno, exulte com a santidade dos seus filhos e filhas e atrair todos os povos para o seu convívio numa só família. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 19, no versículo de 25 a 34. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que as Escrituras se cumprissem até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja, embebida de vinagre, levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebrou ontem o dia, a solenidade de Pentecoste, a vinda do Espírito Santo sobre
todos os povos, sobre a igreja. E hoje a igreja celebra Maria, mãe da igreja. Essa igreja que recebe o Espírito Santo, e Maria foi esse grande exemplo de mulher cheia do Espírito Santo. Ela é repleta do Espírito Santo. É a única que foi repleta, completamente repleta do Espírito Santo. Porque ela foi aquela cheia de graça. Por isso, ascendeu-se ao céu em corpo e alma. E por isso, aparece em muitos lugares, por ser ela, por ter recebido, por mérito de Jesus Cristo, por antecipação, a graça de ser cheia de graça. E aqui no Evangelho de hoje fala dessa mãe, né? Mãe, por isso mãe da igreja. Jesus, quando estava prestes a inspirar, ele olha e vê ali a necessidade da humanidade. Ele queria deixar para a humanidade toda a graça que nós precisamos. Por isso olhou para aquele discípulo amado. E disse ao discípulo amado, primeiro ele disse, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E aí a palavra diz que ele então a acolheu. Amados irmãos e irmãs, quando nós falamos de Maria, mãe de Jesus, mãe da igreja, e essa relação com o discípulo amado, todo o discípulo que tem Maria, que acolhe Maria, que tem devoção a Nossa Senhora, que vive realmente essa vivência de fé, tendo essa presença materna de Maria na sua vida, ele é um discípulo amado de Jesus. Então Jesus, ele com essas palavras, ele nos dá uma grande oportunidade de ter uma intercessora que é cheia de graça, repleta do Espírito Santo. Porque Maria, quando o anjo anunciou a ela, porque ela conhecia plenamente o Espírito, porque ela não tinha pecado, e o anjo diz a ela, mas é o Espírito que vai te cobrir com sua sombra, porque ela tinha ainda algumas dúvidas na sua humanidade, mas eu não conheço o homem. E aí o anjo diz, é o Espírito que vai te cobrir com sua sombra. E por isso então, recebendo essa informação que era pela ação do Espírito Santo, ela falou, eis aqui a serva do Senhor. E esse sim de Maria é um sim que se perpetua na nossa história e na nossa vida. Esse sim de Maria, né, é resultado daquilo que nós vivemos todas as vezes que nós a acolhemos em nossa vida, como a nossa casa precisa de Maria, como a nossa família precisa da intercessão de Nossa Senhora. Então, amados, hoje a igreja celebra Maria, mãe da igreja. E quem tem uma vivência de fé, quem habita dentro de uma igreja, precisa reconhecer Maria como mãe da igreja. Porque a partir dela veio então Jesus, que deu a sua vida. Antes dele morrer, ele nos indica isso. O próprio Jesus falou, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E ele o levou para casa. Que nós possamos também, na nossa fé, amados, ter essa oportunidade. Como que começa a viver uma fé quando nós reconhecemos as verdades? E não tem uma verdade maior do que essa revelada por Jesus. Eis aí os teus filhos, eis aí a tua mãe. Então, ao ouvir da boca de Jesus esse convite de levar Maria, não é porque Maria ia ficar sozinha, desamparada, não. É porque ela tinha
dentro de si a graça de ser a cheia de graça, que ela poderia e pode até hoje levar para nós a graça de Deus. O sim de Maria, ele ecoa na nossa história, na nossa vida, na nossa fé. Quem tem essa devoção de rezar o rosário, o terço, por essa intercessão de Nossa Senhora, eu falo que tem dentro de si, da sua história, da sua vida, todo o complemento da ação do Espírito para que possa viver uma fé aonde Jesus realmente seja o Senhor da nossa vida e da nossa história. Por isso, Jesus fala aqui no final do Evangelho que do seu coração saiu sangue, que é a Eucaristia, e saiu água, que é o batismo. Então, que Deus possa nos ajudar, por intercessão de Nossa Senhora, viver uma fé aonde a nossa história e nossa vida combina com a vida do ressuscitado. Por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.